Bem-vindos à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos então no Concelho de Famalicão, na freguesia de Avidos, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. António Gomes. Sr. Presidente, tal como eu acabei a nossa primeira parte dizendo que precisávamos destes minutos para ir até ao centro da nossa Europa, porquê? Eu gostaria que o Sr. Presidente olhasse para a crise que Portugal está a atravessar e olhasse para a crise que a Europa está a atravessar e fazendo um retrocesso ao dia que nós entramos na União Europeia e, consequentemente, aderimos à moeda única e vendo realmente a crise de hoje, de 2013, se o Sr. Presidente continua a achar, se é que alguma vez achou, que foi boa ideia nós termos aderido à moeda única. Olha, muito honestamente, a minha opinião é esta. Foi bom nós termos aderido à moeda única. Infelizmente foi mau os políticos que tivemos. Eu tenho que dizer isto com franqueza porque foi mal gerido. E Portugal, se hoje está a atravessar a crise que está, na minha opinião, vale o que vale, mas talvez os políticos que estiveram no governo, seja qual for a cor, só pensavam em fazer grandes obras, e ao fazer grandes obras, embora o país precisasse delas, de algumas, outras nem tanto, endividaram o país. E quando eu digo endividaram o país, porque essas grandes obras foram feitas com dinheiro que era comunitário, mas que nós o tínhamos que pagar. E com um erro, com uma agravante que é imperdoável. É que o dinheiro vinha, embora não possamos dizer que eles desviavam algum, mas isso não sei, isso ficará na consciência de cada um, mas eram feitas por empresas estrangeiras. Ora, esse dinheiro deixou de circular aqui. Pode vir o dinheiro que entrar no país. Se o dinheiro tiver que sair para empresas estrangeiras, não vai fazer fartura cá. Porque eu digo muitas vezes a pessoas, é preferível comprar caro em Portugal, porque o dinheiro circula, comprou caro, vendeu caro, o dinheiro está a circular em Portugal. Vamos comprar barato material chinês ou de outra nação qualquer, o dinheiro sai daqui. E com as obras grandes, desde os estádios, desde as autoestradas, aconteceu exatamente a mesma coisa. Fizeram-se obras megalomes, em que custaram uma fortuna, em que quem veio cá explorar foram os estrangeiros, portanto o dinheiro veio, o dinheiro fugiu para o estrangeiro, não ficou a circular no bolso dos portugueses e agora temos que pagar os juros. Se me pedisse a minha opinião agora, e acha que isso se vai resolver durante estes anos? Não, é quase impossível, porque vem o dinheiro que venha da Troika, é para pagar o que está feito. E o que falta fazer, o que faz gerir um país, é se houver impostos. Ora, se esse dinheiro vem e volta logo a sair para pagar impostos e para pagar as dívidas, quando é que nós temos dinheiro a circular aqui? Eu não faço ideia, mas não está fácil. Acha que ainda temos uma crise para durar? Eu penso que temos uma crise para durar e seja qual for o governo que esteja, não vai ser fácil de alterar esta rota, porque nós ainda falta começar a pagar autoestradas. Nós fizemos estádios, e eu às vezes brinco com esta situação, que é muito séria. Nós fizemos estádios, se eles tivessem sido construídos com empresas portuguesas, o dinheiro estava aqui a circular, porque tinha ido para o tasqueiro, para o homem do ferro, para o homem do cimento. O dinheiro circulava, mas não, foi feito por empresas estrangeiras. Agora, se deitássemos os estados abaixo, o dinheiro continuava a circular em Portugal e não era nenhum desperdício, porque o dinheiro circulava no bolso de um, no bolso do outro. Mas não, cada vez que se faz uma grande obra, vai-se buscar empresas estrangeiras. Ora, o dinheiro veio emprestado, o dinheiro fugiu lá para fora e nós vamos buscar mais dinheiro, para quê? Para pagar juros e abater o casco sem o dinheiro circular dentro do país. Quer dizer, os portugueses continuam pobres. Isto é a minha opinião. Sr. Presidente, por incrível que pareça, a opinião do Sr. Presidente é condizente com uma grande maioria dos seus colegas dos quais nós já entrevistamos. E eu perguntaria, poria as coisas de outra forma, será que nós temos fracos políticos em Portugal? É sim. A minha opinião, muito sincera, nós temos bons políticos. O problema que existe é que um político, se de facto for um homem sério que vai para lá, é logo corrido. Não há hipótese, porque a oposição não olha a meios. Acontece isso, mas temos que reconhecer uma coisa. A oposição, seja de qual partido for, seja no governo, seja nas câmaras, seja onde for, o que é que acontece? As oposições nunca dão o braço a torcer, mesmo que uma obra seja bem feita. Então não se unem em prol de uma causa. Porque se a oposição se unisse em prol de uma causa, eu tenho a certeza que mesmo com maus políticos no governo, as coisas funcionavam porque eram muitas cabeças a pensar.
Eram muitas cabeças a ajudar a resolver. O problema que existe é que, primeiro, a maioria dos políticos, diz muito bem, são maus. Mas mesmo que apareça um bom no meio, não vai se ingrar, porque eles também não o deixam. Nem que, para isso, seja lá o que possa acontecer. Portanto, a nossa política, penso que precisava de uma vassourada, toda ela, da direita à esquerda. Com certeza. Sr. Presidente, vamos voltar aqui a Vídeos, que foi por isso que nós cá estamos. É salutar, recolher a sua opinião, pois marca uma altura muito difícil de Portugal. E então iria falar diretamente do seu mandato. É capaz de dizer aos nossos telespectadores, em termos de mandatos, qual é a situação do Sr. Presidente? Sim, agora estou, segundo a nova lei, no último mandato, que faz os 12 anos. Está com as malas feitas para outubro ir embora. Quer não queira. Ainda não fiz as malas porque eu vesti um fato de macaco quando entrei para esta junta e até o último dia será para trabalhar. Com certeza. Sr. Presidente, falou muito bem, está por limitação de mandatos, teria que ir embora. Acha legítimo a limitação de mandatos? Olha, eu dei a minha opinião há uns anos a esta parte. Sempre disse que havia de haver limite de mandatos porque há muitas freguesias, não é o caso da nossa, que sempre trabalhou e sempre trabalha, mas há pessoas que vão para as juntas com fins políticos e se calhar sentam-se numa cadeira que não querem mais sair. Não é o meu caso. Porque eu, quando vim para a junta, era para trabalhar e sou da opinião que isso devia acontecer. Agora, a maneira como está a acontecer, a dúvida se é, a dúvida se não é, isso é que está mal. Porque ou era final de mandatos e não se pode ir, ou então não criavam tanta dúvida, tanta expectativa nas pessoas, porque depois existe aquelas pressões, os amigos, a freguesia, enfim, sempre com pressões que eram desnecessárias. Mas, Sr. Presidente, acha que o povo português ainda não tem maturidade política suficiente para saber escolher a pessoa que quer liderar, principalmente uma freguesia que é uma política de proximidade? Estamos a falar, quando alguém votou no António Gomes, cidadão, não votou no partido A, B, C ou D, possivelmente. E na maioria das freguesias é isto que acontece, vota-se nas pessoas. Não acha, por exemplo, o Sr. Presidente, que é uma pessoa ainda jovem, não acha que pode a freguesia estar a perder, se tiver uma pessoa durante 12 anos a trabalhar em prol da mesma, e o Sr. Presidente já nos disse que sim, e a seguir vamos falar das obras feitas, não acha que o povo pode perder por uma inerência legal? Sem dúvida. Por isso, eu aqui quero salvaguardar uma coisa. Quando eu digo que deve haver limite de mandatos, é evidente que eu cinjo mais ao governo e, enfim, porque mas são a Assembleia República não tem. São políticas. Mas a Assembleia República não tem, Sr. Presidente. Mas isso eles votaram para. Mas isso é que está mal. Eles votaram para que os Presidentes de Câmara tivessem, que os Presidentes de Junta tivessem, mas eles não têm. Mas aí é que está o grande problema, porque eles é que são os tubarões. Porque nós, nas freguesias, e eu vou-me cingir à freguesia, nós somos uns criados de servir. Quem vem para presidente de junta, se quiser fazer alguma coisa, não passa de um criado de servir. Portanto, nas juntas é completamente diferente, e você falou, e falou muito bem, nas freguesias, e vota-se na pessoa. Permita-me que o corrija, um criado de servir com isenção de horário. Sim. Trabalha quando tem que trabalhar. E que não tem fins de semana. Exatamente. Nem tem horas noturnas, porque eu falo por mim, que o meu número é como os taxistas, toda a gente o tem na freguesia, e quantas vezes são 11 horas e meia-noite e toca o telefone. E é quando for. É quando for. Claro. Mas aí é que se nota a proximidade. Por isso, olhando a esse aspecto, é evidente que não havia de ter junção de freguesias. Porque quanto maior a freguesia for, pior é. Mais os presidentes vão ter que calcular para um lado e para o outro. É verdade. Com certeza. Porque vocês muitas vezes são freguesias pequenas em termos de população, mas em termos de área, até algumas têm alguma expressão. São muito grandes. Não é? Muito grandes. Sr. Presidente, vamos então falar daqui das obras feitas durante 12 anos. Não queria que me dissesse as obras todas que fez, que imagino que serão várias, mas aquelas que lhe deu mais prazer fazer em prol da população aqui na sua freguesia, desde que cá chegou. Olha, eu posso lhe dizer que praticamente todas as obras. Mas a obra que mais gozo me deu não é uma obra palpável, foi aquela que foi unir a freguesia, que foi há algum tempo, logo após nós ter ganho as eleições, foi as pessoas começarem a perceber, e desculpa-me os políticos, que os partidos não valiam nada. Essa foi a melhor obra e foi das primeiras obras que fizemos.
tive pessoas que choraram, porque tinham traído o partido para votar em nós. Tive pessoas que depois publicamente demonstraram que estavam erradas e que a partir daí deitaram mãos à obra e nos passaram a ajudar, que na altura tinham sido, para defender o partido deles, não é que para mim, seja qual for o partido, conta são as pessoas, mas havia muita gente que ainda fazia da política quase uma fé, quase uma doutrina. Hoje não, hoje a nossa freguesia olha muito para as pessoas. Penso que a nível de junta, a nível de Câmara, não tenho dúvidas que isso acontece, e as provas foi já nas últimas eleições pela votação que deram, e quando é para o Governo já é uma votação completamente diferente. Essa foi a primeira obra que fizemos e que eu considero a melhor obra de todas. A partir daí, a freguesia não tinha saneamento, não tinha água, estava para aí a 10% de saneamento, a água não tinha. Hoje está praticamente coberta de água, ou seja, a água está a 100%, o saneamento estará aí a uns 90%. Pronto, tivemos que fazer muitos alargamentos. Gás ainda não temos na freguesia toda, mas ajudámos muitas coletividades, fizeram-se campos de futebol, fizeram-se sedes, enfim, temos esta obra aqui ao pé da igreja, este salão, que é uma obra fantástica. Com licença. Pronto, temos obras que demarcaram, sem dúvida, e eu sinto-me feliz pelas obras que fizeram. Sr. Presidente, e o que é que falta fazer a sua freguesia? Eu digo sempre que falta sempre fazer muito, e falta, mesmo agora que estamos a terminar o mandato, eu digo que ainda tínhamos trabalho quase para o outro mandato, porque uma freguesia, quando cria um determinado ritmo, uma determinada ambição, e eu aqui sinto-me feliz por isso, porque as coletividades colaboram, há sempre que fazer, há sempre muita coisa a fazer, porque é normal, e eu penso que quando estamos neste lugar nunca nos podemos acomodar. Mas, Sr. Presidente, por exemplo, se não tivesse confinado pelas dificuldades económicas que vocês estão sempre, não é? Porque, aliás, as obras de grande vulto ou são feitas pela Câmara ou então terão que ter uma forte compensação pela Câmara, porque senão vocês não têm orçamento para as fazer. Mas se não existisse essa barreira, o que é que o Sr. Presidente gostava de ver feito, por exemplo, aqui ou implantado na sua freguesia? Falou na Câmara e falou muito bem. Quando eu me cinjo às obras que fizemos, é evidente que o bolo vem sempre da Câmara. Sem a colaboração? Não, sem a colaboração da Câmara, nada se fazia. E por isso eu tenho dito muitas das vezes que esta Câmara, quando entrou, para a Vidos foi um todo. Eu lembro-me quando foi a pré-primária, em que estava aprovada há 4 anos e o dinheiro já estava para ser recambiado, que era dinheiro que vinha comunitário, e estava a fazer os 4 anos, e ao fim de 4 anos, projetos feitos e tudo assinado, o dinheiro era devolvido. Eu lembro-me do atual presidente, Armindo Costa, me chamar lá abaixo, porque eu queria trocar essa escola para um local em que tínhamos comprado terreno. Tínhamos não, os antigos presidentes de junta já tinham esse terreno quase há 20 anos para fazer a escola, e debatemos com a situação que o dinheiro podia ser devolvido e já não haver mais dinheiro comunitário para a escola. E é verdade que isso aconteceu. Nós optámos por fazer a escola aonde ela estava prevista, e a partir daí não houve mais dinheiro comunitário, portanto fizemos um aproveitamento e se calhar o problema do nosso país foi quando houve dinheiro comunitário não se soube aproveitar, porque é uma verdade que este tipo de obras 70% e 80% era dinheiro comunitário, as câmaras só tinham que pagar 30%, claro. Mas eu falo por Famalicão que devolveu milhões por não ter os 30% para arrancar com as obras, por isso um bem-aja deste presidente que fez muita obra e conseguiu, e numa altura de crise. Com certeza. Mas então não há nada nos seus horizontes que gostasse de ver aqui implantado, esquecendo a parte económica? Sim, sem dúvidas, eu tenho os meus sonhos, é evidente que eu gostava de ver aqui, fizemos agora aqui este polivalente, gostava de ver aqui um auditório e gostava de ver aqui um ginásio desportivo que, se não tivesse, é o que eu digo, se não fosse o problema do dinheiro comunitário, que já fomos tarde, chegámos a ter o projeto já para fazer nesta freguesia. Portanto, seria uma das coisas que daria gozo ao Sr. Presidente ver um dia mais tarde implantado na sua freguesia. Aliás, eu ainda não parei de sonhar que isso um dia vai acontecer. Com certeza. Sr. Presidente, vamos falar de algo mais alegre, mais lúdico. Padroeiro daqui ou padroeiro da sua freguesia, quem é? O padroeiro daqui é o Santo Ovídio. É a maior festa que vocês têm cá ou não? É a maior festa que temos cá, é a festa que se faz sempre no último fim de semana de agosto.
Fim de semana de agosto. Que tipo de festa estamos a falar? Uma festa pagã, uma festa religiosa? Que tipo de festa é que estamos a falar? Tem romaria, não tem? É uma festa religiosa que tem romaria e vem aqui sempre bons artistas, é uma das maiores festas do Concelho de Famalicão. Tem procissão? Tem procissão. E uma grande procissão. A nível de gastronomia, quem queira vir cá conhecer a Vidos, quem veja o nosso programa e queira se deslocar, pode, de alguma forma, usufruir de um repasto gastronómico aqui ou tem que ir a alguma freguesia vizinha? Não, felizmente estamos muito bem servidos. Temos aqui boas casas de bacalhau, boas casas de rojão, boas casas para leitão, enfim, a esse nível estamos muito bem servidos. Temos 3 muito bons restaurantes. O Sr. Presidente quer fazer o favor de dizer que já agora quais são, passando a publicidade, não tem qualquer tipo de problema? Não tem qualquer problema. Se quiser o leitão é o restaurante Amaury, se quiser ir às regiões é ali em frente à Atma, que me fugiu agora o nome do restaurante, e temos o Prato das Oliveiras. Conclusão, com fome daqui não vão? Não, com certeza que não. E serão muito bem servidos. Sr. Presidente, para terminarmos esta nossa agradável conversa, eu pediria que deixasse uma mensagem, em especial para o Sr. Freguês, na generalidade para o nosso telespectador, que é no fundo o povo português. Olha, eu aos avidenses digo que continuem a ser aquilo que são. E para todos os espectadores que me estão a ver, eu diria que seguissem o exemplo de Avidos, que mesmo aqueles que acreditam e os que não acreditam nos políticos, que nas freguesias e nas câmaras votem nas pessoas, porque será uma sapatada para os políticos e é uma maneira de resolver um problema, porque quando vamos ou estamos vocacionados só para um partido, é como quando estamos a ver o futebol e só vemos uma equipa. Por isso, o conselho que eu dou, e peço às pessoas, façam isso. Nas vossas freguesias e para as câmaras, votem em pessoas. Sr. Presidente, eu termino exatamente da mesma forma como comecei esta nossa agradável conversa, ou seja, agradecendo-lhe o bem que nos recebeu aqui nesta sua casa. Desejo-lhe, em nome da Norte TV, a melhor sorte para a sua vida futura, como cidadão comum, já sei, por inerência legal, mas acreditando que vai ser sempre e essencialmente um amigo daqui da Vidos e sempre atento às necessidades e sempre pronto a ajudar a sua freguesia, acredito. Eu apanhando essa dica de cidadão comum, para já ainda está de pé, só se o Governo não deixar, porque se o Governo deixar, serei candidato nesta União de Freguesias de Avidos e Lagoa. Então temos aqui um político de continuidade. Político não, um cidadão que aceitou continuar nesses destinos e que já houve um acordo com o candidato da Lagoa para que isso acontecesse. Com certeza, desde já. Então, presumo que seja uma notícia quase em primeira mão. Portanto, é mesmo em primeira mão. Agradeço-lhe e espero que isso sirva para também dar vontade ao seu freguês de ir às urnas, por sabendo que vai votar numa continuidade de um presidente. Está bem? Sr. Presidente, uma boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, eu. Sr. Telespectador, quanto a si, encontrarmos-nos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá, então.